Campina Grande, terça-feira, 26 de março. Hoje celebra-se o dia do chocolate e dia do cacau. E por falar em chocolate, todos nós gostamos de saborear um gostoso chocolate. Porém, nesses dias da chamada Semana Santa, muitas pessoas procuram comprar o coelhinho de Páscoa, o ovo de Páscoa feito de chocolate, para presentear parentes e amigos. Devo dizer que ovo de Páscoa, chocolate feito ovinho de Páscoa, nada tem a ver com a morte e a crucificação de Jesus. Jesus estava ali na cruz do Calvário, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele estava celebrando a última Páscoa. A Páscoa foi substituída pela Santa Ceia, que falava da morte e da crucificação de Jesus. Enquanto que a Páscoa falava da saída do povo do Egito, em que eles celebravam comendo ervas amargas. Inclusive, eles preparavam um churrasco de carneiro, e esse cordeirinho lembraria no futuro Jesus como o Cordeiro de Deus que haveria de ser imolado na cruz do Calvário. Então, Páscoa e ovo de chocolate e coelhinho de Páscoa nada tem a ver com o que se celebra hoje em nossos dias. Lamentamos porque as pessoas o fazem por desconhecer as Escrituras Sagradas. Mas nós estamos aqui para esclarecer os nossos internautas e telespectadores. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus. Mas antes, você vai ficar com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, trazendo mais uma meditação em forma de louvor, mostrando que Jesus morreu naquela cruz. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus enviou o seu Filho amado. Deleite-se com esta música. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.
está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Capítulo 28. E nesse texto, Deus está falando de um personagem que era um rei de Tiro, que teve um comportamento similar, semelhante ao de Lúcifer, que estava na eternidade na presença de Deus. Vamos lá, 28 de Ezequiel 11 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Era assim Lúcifer, assim como o rei de Tiro também se comportou. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Olha aqui, irmãos, tu eras querubim da guarda ungido, e eu te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Porém, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Como explicar que isso aqui entrou no céu? A única coisa que nós temos a entender no mundo espiritual, na criação do mundo espiritual, é que Deus criou os anjos, dando-lhes também o direito deles de escolherem, deles decidirem, ou por permissão divina, ou por consentimento divino, ou de acordo com a soberania. Então, esse ser Lúcifer, que foi criado perfeito, diz aqui no versículo 15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado foram do monte de Deus. Então ele está falando agora do profeta, isto é, do rei de Tiro. Porém, essa escritura, até o versículo 15 principalmente, é uma linguagem figurativa do que aconteceu com Lúcifer, um ser perfeito, mas que no dia em que colocou no seu coração o espírito de grandeza, de orgulho, de avareza, de prepotência, ele então se rebelou contra Deus. Nesse versículo que eu li para vocês, nós vamos encontrar Isaías falando a mesma coisa no capítulo 14, versos 12 a 14. É bom a gente ler também. No momento só estou lendo textos que falam do mundo, da criação do mundo espiritual e o que aconteceu depois que esses seres foram criados. A exemplo de Lúcifer, que se rebelou contra Deus, querendo ser igual a Deus. Lemos Ezequiel, agora vamos ler o livro de Isaías, capítulo 14, versos 12 a 14. Isaías diz a mesma coisa: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens,
e serei semelhante ao Altíssimo. Isso foi o que passou-se pela cabeça de Lúcifer. Esse anjo que era o querubim, ele se rebelou contra Deus, e na sua rebelião muitos anjos o acompanharam. São milhares e milhares que também desobedeceram e pecaram como Lúcifer. Eu quero dizer para os irmãos que nessa escritura nós vemos aqui o mundo da criação espiritual se rebelando contra Deus, se levantando contra a santidade de Deus. Seres perfeitos, irmãos, seres perfeitos. Eles então estavam ali para fazer exatamente o que levá-los ia a saírem da presença de Deus. Esses seres angelicais caídos, obviamente houve aqueles que não caíram, os anjos que permaneceram sendo fiéis ao Criador. Mas esse ser aqui levou consigo muitos anjos que acompanharam e seguiram os seus passos. Ele, portanto, meus irmãos, foi o primeiro pecador. O primeiro pecador foi o próprio Lúcifer. Pecou contra Deus, contra a santidade de Deus. Estão entendendo, por favor? Sim ou não? Então ele foi o primeiro. Outra coisa, meus irmãos, ele permitiu que o orgulho, o resplendor da sua glória se exaltasse de tal maneira que ele se ufanava: eu serei igual ou semelhante ou maior do que Deus. Ele tornou-se, portanto, sinônimo esse Lúcifer tornou-se sinônimo de Satanás, certo? Ele passou a ser considerado Satanás. A Bíblia, portanto, não adianta nada sobre quando se deu essa queda de um ser perfeito se tornar rebelde contra Deus. Aliás, meus irmãos, esse foi o mesmo sentimento que Satanás, lá no Éden, incutiu na mente dos nossos pais. Ele tentou a mesma estratégia. Quando os nossos pais, lá em Gênesis capítulo 3, foram orientados por Deus que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esses seres sabiam que não podiam ultrapassar esse sinal. Mas veio Satanás em forma de uma serpente e disse: o que foi que Deus disse para vocês? A ordem do Senhor é que nós não comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia em que dela comêssemos, morreríamos. Satanás torceu a palavra. Não é bem assim. Não é bem assim. É que se no dia que vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus. Esse foi o mesmo sentimento dele. Ele agora tentou passar isso para os nossos pais. E os nossos pais, lamentavelmente, morderam a isca. Eles desejaram ser como Deus. Está lá no livro de Gênesis capítulo 3. Então, a primeira rebelião começou no céu com Lúcifer. Ele trouxe para o Éden e tentou incutir isso na mente dos nossos pais. Os nossos pais morderam a isca, podemos assim dizer. E, meus irmãos, até hoje o homem está morto nos seus delitos e pecados, separado de Deus. Então a serpente disse à mulher, todos conhecem: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa foi a estratégia que Satanás usou para que os nossos pais caíssem e desobedecessem a Deus. Eu quero mostrar para os irmãos que ainda hoje essa é a situação do homem. O homem tem se comportado como sempre se comportou, como se ele fosse o Senhor da história, como se fosse Deus. Aliás, estão até brincando com Deus, estão brincando de Deus, de serem Deus. Vocês devem ter ouvido falar, que existe hoje a inteligência artificial. Tudo bem, nada contra, não estou fazendo apologia contra a ciência que desenvolveu ao ponto de criar, inventar e criar a inteligência artificial. Mas existe hoje um aparelho chamado Alessia,
que você conversa com ele, Alexia, né? Alessia, que você conversa, você diz que horas é para eu me acordar? Alessia responde, um instrumento diz, você vai se levantar a tal hora. A hora de tomar o remédio, a Alessia vai lhe orientar. Você veja que ponto o homem chegou. Manda o quê? Manda ligar a lâmpada, manda apagar a lâmpada, manda tudo. Uma máquina dirigindo a mente humana. Eu quero um troço desse nem para ganhar barra de ouro. Eu não quero um troço desse. Eu tenho o Espírito Santo para me orientar. Eu tenho a pessoa da Trindade para que foi deixada aqui na terra para nos dizer: vá, venha, fique, vá, salte, compra, viaje, case, estude, faça isso e aquilo outro. O Espírito Santo nos dá. Jesus fala lá em João 14, 26, que o Espírito Santo que nos foi outorgado, que está conosco, ele nos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que vos tem ensinado. Então não precisa de outra coisa senão o Espírito Santo. E o homem está brincando de ser Deus hoje. Eis a razão, meus irmãos, o motivo porque Jesus veio ao mundo. Esse é o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo: para destruir, para desfazer todas as obras do diabo, para destronar, podemos assim dizer, a artimanha de Satanás, de Lúcifer, dos anjos que lutam contra Deus, que se tornaram arqui-inimigos de Deus e que são arqui-inimigos do homem. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no texto que agora nós vamos estudar, vamos agora ao texto, porque eu falei até aqui do mundo do espírito, o mundo espiritual, como foi a criação, como foi que esses seres angelicais se comportaram. E aí nós vamos entender por que Jesus tinha que vir ao mundo. Primeiro, porque ele não conheceu o pecado. Jesus não tinha pecado, e para que houvesse um ser que realmente destruísse todas as forças, todas as potestades do mal e pudesse recriar, por isso que nós nos tornamos novas criaturas. Somente Jesus poderia fazer isso no coração do homem. Ele, Jesus, que é a imagem do invisível, como vamos agora ao texto, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vamos começar agora a estudar aqui. Por que Paulo traduziu isso aqui? Porque Paulo interpretou isso aqui exatamente para mostrar que toda a obra da criação no mundo espiritual que fraquejou, que caíram, os próprios anjos que acompanharam Lúcifer, agora que eles eram para continuar sendo considerados como os anjos bons se comportam, adoram ao Criador, ele se rebelou contra Deus. No verso 15, portanto, vamos ver: este é a imagem do Deus invisível. Está falando de quem, irmãos? Está falando de quem? De Jesus. Porque a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, tomou forma humana, veio habitar entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito de Deus, Filho de Deus. Então Jesus, para que nós compreendêssemos e fôssemos resgatados ou restituídos, ele teve que tomar forma humana. Ele teve que estar aqui, física e biologicamente, nascido de uma virgem, por obra e graça do Espírito Santo. Porque Jesus não houve uma fecundação do óvulo com o espermatozoide. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, porque ele não tinha a natureza pecaminosa. Ele tinha a natureza humana. Jesus era 100% homem, 100% Deus, porém não tinha natureza pecaminosa. E é por isso que Jesus nasceu. Paulo diz aqui, no qual temos, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Observe aqui, irmãos, toda a obra da criação tinha que ser restaurada. O homem que estava morto nos seus delitos e pecados, a própria natureza, nós vamos ver mais adiante, tudo por causa do pecado, cuja origem Satanás conseguiu incutir na mente e no coração dos nossos pais,
levou todos os homens a se rebelarem contra Deus. Toda a humanidade se rebelou contra Deus através de Adão. Alguém pode dizer assim, mas Adão quando nasceu nem existia. Mas vamos aqui pensar, Adão gerou Sem, Cão e Jafé, Noé depois veio Sem, Cão e Jafé, Noé, e assim foram sucessivamente, geração após geração. Adão teve Caim e Abel, Caim matou Abel, mas ele gerou filhos, Caim foi gerando até chegar a Noé, até chegar Sem, Cão e Jafé, até chegar a outras gerações, 4 gerações, até chegar a mim e a você. Então nós temos no sangue, corre no sangue das veias, o germe do pecado. O vírus do pecado está no meu sangue, está no seu sangue. Por isso que Davi disse no Salmo 51, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Então você não estava lá fisicamente, você nasceu 4, 5, 6 mil anos depois que Deus criou Adão, mas você está na árvore genealógica de Adão, cujo tronco de toda a humanidade está em Adão. E é Paulo que está dizendo isso aqui, por causa do pecado, cuja origem surgiu no coração dos homens, levou todos a se rebelarem contra Deus. No verso 16, continuando aqui o texto, capítulo 1 de Colossenses, verso 16, ele diz, porque até para, verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem foi esse que criou tudo? João nos diz lá no capítulo 1, que ele era o verbo que estava com Deus e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito de Deus. Ele estava lá na criação. E essa criação que ele fala aqui é os céus, a abóbada celeste e os céus planetários e de todas as galáxias. Por isso que ele diz aqui, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, falando de Jesus. Queria que nós pensássemos aqui, meus irmãos, a profundidade dessa escritura que eu acabei de ler para vocês. Esses seres espirituais que foram criados, anjos, seres angelicais, considerados, depois que ele criou os céus do mundo cosmológico e a terra, céus dos céus e o mundo cosmológico, as visíveis e as invisíveis, ou seja, invisíveis os seres angelicais que se rebelaram contra Deus e foram lançados na terra, vieram povoar a terra e levar o homem a se rebelar contra Deus. Visíveis e invisíveis. Visíveis somos aqueles que são seres materiais, invisíveis, seres imateriais. E ele diz mais ainda, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós vemos, meus irmãos, que tinha que ter um ser supremo, tinha que vir alguém que tivesse supremacia, e esse alguém chama-se Jesus. Amém, meus irmãos? Esse alguém chama-se Jesus. Nós vemos que a supremacia de Cristo Jesus trouxe não apenas libertação ao homem, o qual tornou-se escravo do pecado, e também de Satanás, bem como de toda a obra da criação. Inclusive, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, versos 20 a 23, gravem bem essa escritura, que Paulo está mostrando aqui, que até a própria natureza espera e aguarda também o dia da sua redenção, porque não foi apenas o homem, foi a própria natureza, foi o cosmos, foi tudo que foi contaminado, que foi poluído pelo pecado de Lúcifer. Paulo diz aqui,
pois a criação está sujeita à vaidade. Estou lendo Romanos 8, 20 a 23. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. No verso 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quando leio esse texto aqui, irmãos, eu vou dizer para vocês qual é o sentimento que eu tenho hoje, diante de tanta coisa que a gente vê no mundo. A gente se sente triste, abatidos, amargurados, angustiados, por vermos muitas coisas erradas, e você procura encontrar uma resposta que as coisas melhorem, ou saiamos dessa sinuca, e não tem a quem você recorrer. Isso traz uma tristeza, traz um constrangimento. É como diz aqui Paulo, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E ele diz no verso 23, e nós também, nós temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Crimes bárbaros, crimes hediondos, como a gente viu mais recentemente, o que aqueles terroristas cometeram contra pessoas inocentes, crianças, moças, senhoras, homens, idosos, onde quase 1.200 foram mortos, judeus foram mortos, onde 131 hoje estão reféns desses homens sanguinários, que praticaram todo tipo de genocídio. 40 crianças tiveram suas cabeças decepadas. Foi o que eles fizeram com aquelas crianças inocentes. E aí você vê tanta coisa errada. Nós vemos aqui no nosso país tanta coisa que a gente não gostaria de que fosse do jeito que está sendo. Estamos aos pouquinhos perdendo a nossa liberdade. Aos pouquinhos estamos vendo que a gente está perdendo o direito de ir e vir. Isso tudo está acontecendo, irmãos, isso nos entristece. Foi por essa razão que Jesus, que não conheceu o pecado, veio para não só salvar, mas também restaurar o homem do pecado, e também trazer para a natureza algo que realmente renove, ao ponto de Pedro dizer lá no capítulo 3, segunda carta, nós esperamos e aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Isso tudo, meus irmãos, nós aguardamos e esperamos que o Senhor, alguém colocou no para-brisa de muitos automóveis, a última palavra é a de Deus, fará com que tudo se cumpra. Então toda a obra da criação, a natureza que Deus criou para a sua exclusiva glória, hoje está sendo afetada por causa do pecado. No verso 18 do texto, verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. No verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nós vemos aqui nesse versículo 17, meus irmãos, que Jesus, ele também teve na criação presente o Filho de Deus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Aliás, verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. No verso 18,
Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha ele a primazia, para a glória do seu nome. Então, preste atenção, irmãos. Todas as coisas estão sendo restauradas no momento em que Jesus adentra no coração desta criatura que estava caída e morta nos seus delitos e pecados, ao ponto da sua vida ser transformada. A sua família também é transformada quando o Evangelho penetra no nosso lar. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, podemos assim dizer, passam a ter uma atitude diferente daquela que nós tínhamos antes, quando estávamos debaixo da tutela da escravidão do pecado. Acredito que você, internauta, telespectador, há de compreender o motivo pelo qual estamos fazendo esta interrupção, mas você está convidado a continuar conosco amanhã, se Deus assim nos permitir. E Deus abençoe a você e toda a sua família. Derrame luz neste dia diante das decisões que você venha tomar. E até amanhã.